É importante vocês dando o feedback aí durante a apresentação. Eu não vejo vocês, né? Estão conseguindo ver a minha apresentação? Sim. Ah, perfeito. Então, qualquer problema no som, vocês vão mencionando para mim. E toda vez que eu for poder passar o slide, alguém, pode ser Laís, Tainá, qualquer um aí, fale comigo também para poder saber se está tudo ok. Se tiver dúvida, também pode perguntar. Só não pergunta no chat, porque eu não estou conseguindo ver. Então, vamos lá, pessoal. Vamos tratar sobre a fisiologia humana hoje. Questão: para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura do corpo fique sempre entre 36 e 37 graus Celsius. Parem por aqui, pessoal. Tá? Parem aqui. Essa aqui é a temperatura normal para que as funções do nosso organismo tenham uma boa condição ou condições metabólicas, tá? E principalmente que as enzimas funcionem e as proteínas, né? As proteínas abaixo disso aqui ou acima dessa outra temperatura aqui, elas sofrem muito. Por isso que nós não podemos ter febre acima de 38, 39 graus, principalmente os adultos. Nós não aguentamos, nós perdemos muita água, começa a ter disfunções metabólicas. Da mesma maneira que nós não aguentamos ambientes com baixas temperaturas, não podemos ter hipotermia. Tá? O nosso corpo não aguenta trabalhar muito tempo com temperatura abaixo de 36 graus. Então, temperatura ideal para o funcionamento saudável do corpo humano, ela tem que variar entre 36 e 37. Abaixo, acima de 37, é considerado estado febril ou febre. Pois bem, para manter-se dentro dessa faixa, essa faixa de temperatura entre 36 e 37, em dias de muito calor ou durante intensos exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada. Então, o organismo aciona diversos tipos de maneiras, né, para poder manter essa temperatura aqui controlada, que ela não suba muito nessas condições que o exercício está colocando aqui para vocês. Condições é essa, ou de muito calor, ou dias de exercícios físicos, que você trabalhe muito e acelere o seu metabolismo. Pode-se citar como principal responsável pela manutenção da temperatura corporal humana o sistema. 2 pontos está faltando aqui. Olha só, pessoal, é uma pergunta que se abre e depois se fecha. Tá? Ele não está perguntando aqui o que provoca calor dentro do ser humano, qual é a forma de energia que proporciona calor. Nada disso. Ele está perguntando para que se nós citemos aqui dentro dos exercícios das letras propostas, né, das afirmativas propostas, qual é o sistema, então aqui pode citar como principal responsável, que sistema é esse que é responsável para manter, tá, a temperatura dentro desse grau aqui citado no texto. Ok? Essa que é a intenção da pergunta, tá bom? Então vamos lá, dentro daquilo que se perguntou, o que é o principal responsável? Ele traz para a gente aqui, letra A, sistema digestório, tá? Pois produz enzimas que atuam na quebra de alimentos calóricos. Olha só, o sistema digestório produz enzimas que quebram alimentos calóricos. Olha só, nós temos lá a bile, que emulsifica, tá, moléculas. Nós temos outras enzimas, pepsina, a amilase salivar, mas não é essa a pergunta que está se fazendo aqui em relação a essa afirmativa aqui. E sim, qual é o mecanismo que mantém a temperatura regulatória entre 36 e 37. Okay? A letra B, imunológico, pois as células agem no sangue diminuindo a condição de calor. Olha só, quando vocês estudarem, eu acho que isso deve ter sido com a professora Sarita, a imunidade no sangue está relacionada aos leucócitos, principalmente aos linfócitos T e B. Nada tem a ver com condição de diminuição ou aumento na conduta do calor. Essa afirmação aqui está totalmente errada. Essa A, ela está certa, mas não corresponde com aquilo que está se perguntando. A letra B é uma questão totalmente errada, ok? Letra C.
sistema nervoso, pois promove a sudorese. O que é sudorese, pessoal? É o suor, tá? Suor é sudorese. Quando eu estou correndo e estou transpirando muito, eu estou com sudorese, tá? Quando eu estou com estado febril, eu estou com sudorese. Quando eu estou com gastroenterite, que é aquela diarreia brava lá, eu também estou com sudorese, porque eu estou perdendo calor para manter minha temperatura, perdendo líquido para manter minha temperatura corporal. Então, essa afirmativa aqui, dentro das que foram colocadas aqui, é a mais correta. Até agora, que permite a perda de calor por meio da evaporação de água. Tá, ok? D. Reprodutor, pois secreta hormônios que alteram a temperatura, principalmente durante a menopausa. Também é uma questão correta. Tá? Só que quem tem menopausa é a mulher. Aqui não cita mulher, tá? Cita o corpo humano. Então, e o homem? O homem não tem menopausa. Tá? Ele tem uma outra coisa que estuda lá, que é a andropausa. Mas, então, essa afirmativa não serve para ele. Então, novamente, uma afirmativa totalmente errada. E por último, o sistema endócrino, que é o sistema mais importante, eu considero, né, do corpo humano, pois fabrica anticorpos que, por sua vez, atuam na variação do diâmetro dos vasos periféricos. Olha só, pessoal, o sistema endócrino não produz anticorpos. Quem produz anticorpos é o sistema imunológico. Então já tem a primeira besteira aqui. A segunda, variação do diâmetro dos vasos periféricos. Que vasos periféricos são esses? São os vasos sanguíneos pequenininhos, tá? Anticorpos não cuida da vasoconstrição ou não, se os vasos fecham ou se abram, de maneira alguma. Não é função dos anticorpos isso. O anticorpo é combater antígeno, tá ok? Então, dentro dessa colocação que foi dita aqui na pergunta, a melhor resposta aqui é a letra C. Vamos olhar? A letra C. Para que o corpo funcione perfeitamente bem, é importante que as condições internas permaneçam constantes e dentro dos valores normais, que é a homeostase. Chamamos de homeostase essa condição. A temperatura corpórea é uma das características que precisa estar em constante equilíbrio. Temperaturas elevadas, que é a hipertermia, tá, pode causar danos aos tecidos do corpo e diversos órgãos. Sendo assim, são necessárias estratégias para que isso não ocorra. Quando ocorre a elevação da temperatura sanguínea em regiões específicas do cérebro, as glândulas sudoríparas, principalmente as que nós temos na região da axila, um pouco também na região inguinal, são estimuladas a produzir suor. Essa substância, ao evaporar, resfria o nosso corpo, evitando assim as altas temperaturas. Então ele traz aqui, para a gente o desenho do hipotálamo, que fica lá abaixo do cérebro, né, e à frente do cerebelo, tá? E aí, como que ele aciona, tá, as glândulas sudoríparas, principalmente nessa região axilar, mas algumas outras regiões do corpo também, para liberar água. Quando nós liberamos água do nosso organismo, que é o suor, essa temperatura tende a se baixar por calor que evapora. Deu para entender direitinho, pessoal? Leiam a questão, tá? Para vocês conseguirem chegar dentro dela ali, interpretá-la. Então, a questão correta aqui é a questão C. Tá? O sistema responsável pela manutenção é o sistema nervoso, pois promove a sudorese, permite perda de calor por meio da evaporação da água. Ok? Alguma dúvida ou eu posso passar? Por mim, pode passar. Perfeito? Eu não estou vendo o chat, tá, pessoal? Então, vocês pronunciam por gentileza. Vamos para a questão 2. Do Enem da prova de 2010. Tá? A cafeína, tá? Café, né? Cafeína, atua no cérebro, bloqueando a ação natural de um componente químico associado ao sono, a adenosina. Então, a adenosina é um componente associado ao sono. A cafeína bloqueia esse componente. Para uma célula nervosa, a cafeína se parece com a adenosina. Tá? Essa célula nervosa, ela identifica, tá? ela identifica a cafeína como se fosse adenosina, que é um componente químico responsável pelo sono, e combina-se com outros receptores. No entanto, ela não diminui a atividade das células da mesma forma. A adenosina diminui a atividade das células, levando ao descanso, que é o sono. A cafeína, ela substitui a adenosina, porém, ela não leva a célula ao descanso. Então, ao invés de diminuir a atividade por causa do nível da adenosina, as células aumentam a sua atividade. Aumentam como?
fazendo que os vasos sanguíneos do cérebro se contraiam, tá? Uma vez que a cafeína bloqueia a capacidade da adenosina de dilatá-los. A adenosina dilata os vasos e aí nós vamos ao sono. A cafeína, ela causa constrição desses vasos. Esses vasos diminuem seu calibre. Com a cafeína bloqueando a adenosina, aumenta a excitação de neurônios. Neurônios aonde? No nosso cérebro. Induzindo a hipófise, que é uma glândulazinha lá dentro da célula túrcica, tá? Fica lá dentro do cérebro, aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui. Opa. A liberar hormônios que ordenam as suprarrenais que produzem adrenalina, considerado hormônio do alerta. As suprarrenais são duas glândulazinhas que ficam acima, tá, do rim. E ela tem uma função de produzir alguns hormônios muito importantes no nosso funcionamento, no nosso sistema dia a dia. Eu vou mostrar para vocês alguma outra questão ali para frente. Infere-se do texto, então retira-se do texto, tá? O objetivo da adição da cafeína em alguns medicamentos contra a dor de cabeça é, então, de acordo com o texto que foi dado, onde a cafeína tem a capacidade de enganar o organismo, agindo como se fosse adenosina, só que a adenosina leva ao sono, porque dilata os vasos sanguíneos, a cafeína ela causa constrição, tá? Os vasos sanguíneos diminuem, perfeito? Então, refere-se ao texto que o objetivo da adição da cafeína, que é a substância química que diminui, tá, o espessamento dos vasos em alguns medicamentos contra a dor de cabeça qual é a função deles colocarem a cafeína, tá, dentro de um vaso, dentro de um medicamento? Pessoal, essa que é a pergunta. Pois bem, letra A, contrair os vasos sanguíneos do cérebro, diminuindo a compressão sobre as terminações nervosas. Não está errado não, tá? Pelo que nós falamos aqui, o objetivo é contrair os vasos sanguíneos. Se diminuir os vasos sanguíneos, contrai, tem menos fluxo de sangue, as células ficam com menos terminações nervosas. 2, aumentar a produção de adrenalina, proporcionando uma sensação de analgesia, perdão, pessoal. Olha só, produz adrenalina sim, porque aqui nós estamos falando, ó, lá nas suprarrenais. Porém, ela não produz essa sensação de analgesia aqui não, tá ok? Aumenta os níveis da adenosina, diminuindo a atividade das células nervosas do cérebro. Ela não aumenta o nível da adenosina também não. Então, ó, a B está falando besteira e a C está falando besteira. A letra D, induzir a hipófise a liberar hormônios, estimulando a produção da adrenalina, tá? Olha só, a hipófise ela não libera hormônios não, tá ok? Estimulando a produção de adrenalina, quem libera a produção estimulando a adrenalina é lá na hipófise. Excita os neurônios, aumentando a transmissão de impulsos nervosos. Se eu vou ter mais impulsos nervosos, eu vou ter mais dor de cabeça. Vamos para ver o que a gente acha? Eu acho que dentro das colocações em cima do texto é a letra A. Mas vamos lá. Letra A. Como a dor de cabeça é causada por dilatações nos vasos sanguíneos, que estimulam as terminações nervosas, e a cafeína apresenta um efeito contrário desses vasos. Frequentemente, essa substância é usada na composição de medicamentos. Então, aqui, pessoal, ele mostra a localização da área da adenosina, tá ok? E aí, se você tem muita dor de cabeça, é porque esses vasos sanguíneos estão muito dilatados, causando depressões dentro do nosso sistema de transmissão de neurônios aqui. Tá? Tanto é que a falta, tá, da cafeína ou o excesso dela pode levar também à depressão. E a depressão também pode ser tratada com uma certa quantidade de cafeína. Não em excesso e nem em pouca quantidade. Então, a função dela, da cafeína, é causar vasoconstrição, diminuindo o fluxo sanguíneo e diminuindo a capacidade das terminações nervosas. Tá? Que letra que é essa? É a letra A. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida? O texto ele é bem claro aqui para a gente, pessoal, que a capacidade da cafeína é contrair os vasos sanguíneos. Tá ok? O texto fala bem aqui, ó, em diversas partes aqui. Entendeu? E aí se diminui a contração dos vasos sanguíneos, diminui a compressão nas terminações nervosas, e aí diminui a cabeça. Então, qualquer remédio que você for comprar na farmácia, para cefaleia, que é a dor de cabeça, ela vai ter uma quantidade de cafeína, tá ok?
Alguma dúvida ou posso passar? Pode passar, professor. Pode passar. Perfeito. Vamos lá para a questão 3 agora. Questão do Enem da prova de 2011, pessoal. O vírus do papiloma humano, que é o HPV, na sigla em inglês, causa o aparecimento de verrugas e infecções persistentes, sendo o principal fator ambiental do câncer do colo do útero nas mulheres. O homem, pessoal, na muita da maioria das vezes, ele é assintomático, tá? Mas ele também pode ter essas infecções que causam verrugas na região genital. O vírus pode entrar pela pele ou por mucosa do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça. Embora em alguns casos a defesa natural do organismo não seja suficiente. O que é isso? Em alguns casos nós não conseguimos produzir anticorpos, então vai ter infecção, é a infecção contínua. Então foi desenvolvida uma vacina contra o HPV, que reduz em até 90% as verrugas e 85,6% dos casos de infecção persistente em comparação com pessoas não vacinadas. Esse aqui é um número muito bom, pessoal. Olha só, na ciência é difícil trabalhar com 100%. Então, quando você tem 20% de eficácia, 50% de eficácia, já é bastante coisa. Não acho que 50% é pouca coisa, não. 90% é bastante coisa, tá? Então, em comparação com as pessoas não vacinadas. O benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus HPV. Em decorrência de quê? Então, vamos lá. Qual é a pergunta, pessoal? O benefício da utilização dessa vacina, tá ok? É que pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas aos vírus HPV em decorrência de quê? Ele está trazendo um questionamento que quem tomou uma vacina tem uma resposta ao HPV e quem não tomou tem outra, ok? São respostas diferentes. Por quê? Quando eu tomo uma vacina, eu tenho uma capacidade do meu corpo de, quando ele entrar em contato com aquele agente invasor, nesse caso é um vírus, ele vai criar anticorpos contra ele, ok? Então vamos lá. Novamente aqui, ó, o benefício da utilização da vacina é que pessoas vacinadas diferente, tá? Comparada com as pessoas não vacinadas, apresente diferentes respostas. Que respostas vão lá? Alta concentração de macrófagos. Eu não sei se vocês estudaram o tecido sanguíneo com a professora Sarita, mas lá tem os elementos configurados do sangue. Macrófago, tá? É uma célula que tem a capacidade de fazer fagocitação em tecido. Ela não faz resposta imunológica. Então a letra A é besteira, não é correta. Tá? A letra B, elevada taxa de anticorpos específicos anticirculantes. Bem, vamos deixar essa aí com um asteriscozinho. Aumento da produção de hemácias após a infecção por vírus HPV. Aumento de produção de hemácia após o vírus por HPV. O que tem a ver hemácia? Hemácia é transporte de oxigênio e gás carbônico. Besteira também, tá? A letra A não está certa, tá? A letra C não está certa. Então, se eu estivesse fazendo a prova, eu não ia fazer um xizinho para me confundir, não. Eu ia vir aqui e riscar elas mesmo, tá bom? D. Rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores. Rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores. Novamente, quando a gente estuda hematologia, pessoal, a gente sabe qual é a função de cada célulazinha do sangue. O linfócito, existe dois tipos, linfócito T e linfócito B. Ele é o produtor do anticorpo. Um reconhece e o outro produz. Eles não são matadores, eles não são células assassinas. As células assassinas são os neutrófilos, tá? Que é outro tipo de célula sanguínea, tá? Células de leucócito. Então, a letra D também é besteira. Não tem nada correto ali na letra D. Letra E. Presença de células de memória que atuam na resposta secundária. Bom, células de memória quer dizer que, em algum momento, eu tomei a vacina, essa vacina criou anticorpos e eles estão preparadinhos ali para, quando for necessário, eu fazer uso. Então, eu estou aqui dentro dessas questões entre a letra E, não é isso? E a letra B.
elevada taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes. Vamos matar essa charadinha entre a letra B e a letra E, pessoal? Vamos lá. Por que a resposta correta é a letra E e não é a letra B? Porque, antes de a gente ler o texto lá, a vacina, tá, ela não deixa uma grande quantidade de anticorpos no nosso corpo. Quando vocês forem dosar os seus... quem tomou vacina para Covid e não teve Covid, tá, ok? Que você dosa lá IgM, IgG, eles vão encontrar uma quantidade de IgG no seu organismo, que é o quê? Uma quantidade pequena de anticorpos para que quando você tiver contato com a Covid, você já comece a combater ali, enquanto seu organismo cria uma resposta imunológica contra o Covid. Então, você nunca vai ter uma grande quantidade de anticorpos circulando no organismo através de uma vacina. A vacina não é isso. Ela provoca uma estimulação. Ela vai lá na célula e fala, ó, esse aqui é o chazinho para você produzir anticorpos contra a Covid. Então, toma um pouquinho e fica aí. Quando você precisar, você já vai reconhecer e vai produzir em grande quantidade quando você reconheceu a presença do Covid aqui. Então, a resposta é a letra E. Quando se fala de vacina, não se fala nunca de grande quantidade de anticorpos no organismo, tá? Se fala em presença de célula de memória, tá bom? Que vai atuar como uma resposta secundária. Mas vamos ver o texto aqui que eu preparei para vocês. Quando recebemos uma vacina, são introduzidos no nosso corpo agentes causadores de certa doença. São mortos ou atenuados. Eu dei o exemplo da Covid para vocês, mas pode ser do HPV. Ao receber esses antígenos, nosso corpo inicia a produção de anticorpos e de células de memória. Dessa forma, quando ocorrer um novo contato com a gente, contra o qual fomos imunizados, a resposta será rápida e logo o agente patógeno será destruído. Tá ok? Então, pessoal, a vacina, ela deixa um pouquinho de anticorpos lá no organismo. Então, quando esse vírus entra, já começa a combater. Enquanto isso, a célula de memória que ficou guardada lá, a receita, foi acionada e já vai fazer uma resposta grande secundária atacando esse agente que entrou. E com isso você ganha da infecção. Por isso que a vacina resolveu tanto no Brasil. Hoje, no caso da Covid, né? Hoje nós não tivemos nenhum óbito no estado de São Paulo. Imagina se não tivéssemos vacinado, todos nós, entendeu? Deu para poder entender essa questão, pessoal? Ou vocês ficaram com alguma dúvida? Pessoal? Não consegui ouvir vocês. Tranquilo. Tranquilo, né? Vamos para a questão 4. Vamos lá. Hoje é só fisiologia, tá, pessoal? O paciente deu entrada em um pronto-socorro, apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma. Hemograma é um estudo do sangue. É um exame mais simples que tem, mas é um exame muito legal. Ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados são dispostos lá na tabela. Ué, Saulo, mas eu não sou médico para interpretar isso aqui. Não estão pedindo para interpretar, pessoal. Mas um estudante do vestibular lá do Enem precisa saber para que serve cada tipo de célula aqui. Não precisa decorar os valores normais, mas precisam interpretar o que é uma célula que está muito e que está pouco no organismo. Então vamos lá. O que são os glóbulos vermelhos? Vocês podem encontrar isso na literatura de diversos nomes. Nós podemos chamar de hemácias, tá? Então são aquelas células vermelhas, bicôncava, anucleada e com presença de hemoglobina lá dentro. Alguns casos também chamam de eritrócitos. A função das células vermelhas, né, é fazer o transporte gasoso. Eles levam a hemoglobina para um lado, traz o oxigênio para o outro. Essa é a função dela. Então, para um paciente normal, tá, que está com sangue lá circulando, direitinho, sem nenhuma hemorragia, a quantidade normal, tá, é de 4,8 milhões por milímetro cúbico. É isso que nós dosamos quando olhamos um paciente. Então, olhando para cá, vocês acham que esse paciente está com a quantidade normal? Aqui é o valor do paciente, aqui é o valor de referência. Vocês acham que esse paciente ele está normal, ele está acima ou está abaixo? Quando ele está abaixo do normal, ele está com uma coisa que nós chamamos de anemia. Tá ok? O que vocês acham, pessoal? Abaixo. Abaixo, perfeito. Então,
Vocês não precisam ser médicos, nem biólogos para poder interpretar isso. É números. Vocês olham aí, está normal. Quando a gente vai para os glóbulos brancos aqui, são os leucócitos, tá? E eles têm a função de defesa do organismo. Ora, uma parte deles criando respostas imunológicas, que é a produção de anticorpos contra os antígenos, ora, de células assassinas, que é ir lá e fagocitar o agente invasor. Eles fazem muito isso com protozoários, com bactérias, e quando eles estão perdendo, tá? Vocês já viram aquela feridinha que tem pus? Você foi lá, cortou um pedacinho da unha, encravou, daqui a pouco tá aquela bolha que você espreme, pus, vai para tudo quanto é lado. Aquilo ali é leucócito, que perdeu a guerra. Ele morreu. Foi combater aquele agente invasor que está ali, morreu. Pus é resto de leucócito morto, tá ok? Pois bem, o normal é de 5 a 10 mil aqui. Ele está com 9 mil. Ok, então a resposta dele de fagocitação, ela está boa. Eu não estou com problema com o leucócito aqui. Quando eu venho aqui para baixo com outro tipo de célula, são as plaquetas, na verdade nós nem podemos chamar as plaquetas de célula. Lá na medula óssea, quando vocês vão olhar para baixo agora, a coxa de vocês aí, esse osso do fêmur aqui dentro dele tem uma esponja amarela, tá? E ele produz um tipo de célula. Produz o quê? Os glóbulos brancos e produz as plaquetas também. Na verdade, eles produzem uma célula grande, que é chamada de megacariócito. Essa célula não consegue sair do osso, então ela se parte em vários fragmentos e cai na corrente sanguínea. E aí ela leva o nome de plaqueta. A função das plaquetas é serem responsáveis para estimular a cicatrização, ok? Então, cicatrização através da coagulação, perfeito? Coagulação o quê? Sanguínea. Então, é ela que ajuda a fazer a coagulação sanguínea. Então, quando tem um cortezinho no dedo aqui, começa a sangrar, sangrar. Aí tem toda uma questão de hematologia lá, que não cai aqui para vocês, tá? É a cascata de coagulação. Lá dentro dela, ele vai atingir vários níveis até esse sangue coagular. E aí fez uma cicatrização no local ali. Essa plaqueta precisa estar em nível normal, que é de 250 mil a 400 mil. Hoje já é até aceitável 180, 420. Tem variação de laboratório para laboratório, referência para referência, literatura para literatura, região para região. Pra você ter ideia, Volta Redonda a gente já está trabalhando leucócito na caixa de 3.800, por causa da SSN que causa leucopenia. Então, nesse paciente aqui, o número de plaquetas dele está baixo. Opa, então eu tenho dificuldade aqui de fazer a coagulação, porque está baixo, então vai sangrar. Não tem problema com o sistema imunológico aqui, mas tem um problema com a hemácia. Por quê? Por algum motivo eu posso estar tendo sangramento, minhas plaquetas não estão conseguindo coagular o sangue ali, e aí eu estou perdendo o sangue. Deu para poder entender essa parte aí, pessoal? Partindo disso daí, vamos para a questão aqui. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente, que sintomas é esse? Cansaço. Opa, se está cansaço, está faltando oxigênio ali. Dificuldade em respirar também pode ter a ver com oxigênio. E sangramento nasal. Se eu estou sangrando, a minha hemácia vai cair. Mas minha plaqueta também deve estar baixa, porque não está conseguindo coagular. Então, o que constatou, tá? Essa leitura que vocês fizeram desses dados aqui, pelo qual vocês sabem que a hemácia está baixa, o leucócito está normal, a plaqueta está baixa, que vocês agora sabem qual é a função das células vermelhas, das células brancas e das plaquetas. Vamos lá. A letra A fala o seguinte: relacionado aos sintomas apresentados pelo paciente com o resultado do seu hemograma, constata-se que o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Tá certo? E agora tá. O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Quanta besteira. Cansaço em função da quantidade de glóbulos brancos. Glóbulos brancos é responsável, pessoal, pela resposta imunológica, combate ao agente invasor, e muito menos para a coagulação sanguínea. Então, a letra B, besteira, cortem lá fora. C, a dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos. Tá, pode ser, tá baixa aqui. Estão responsáveis pela defesa imunológica. Opa, falou besteira aqui. Os glóbulos vermelhos não é responsável pela defesa imunológica. É responsável pela troca gasosa. Oxigênio para um lado, gás carbônico do outro. D, o sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos que são responsáveis pelo transporte de gases no sangue. Outra besteira também, transporte de gases
são as hemácias, glóbulos brancos, resposta imunológica. A dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Também é besteira, pessoal. A única questão que se encaixa aí dentro da interpretação desse hemograma é o quê? É a questão da letra A, do sangramento devido às baixas das plaquetas. Por algum motivo, nós estamos com baixa de plaquetas. Se vocês passarem a mão no nariz aqui dentro, eu faço isso agora com a câmera ligada, tá bom? Tem uma mucosa aí dentro, era fácil de se ferir. Se eu ferir ela, meu nariz vai ficar sangrando, sangrando, sangrando. Ok, qual é a capacidade do organismo? A plaqueta ir lá coagular, mas se a plaqueta está baixa, eu não consigo coagular. E os outros sintomas aqui? Cansaço, dificuldade de respirar, estou perdendo sangue, tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Resolução. A letra A, para responder essa questão, o candidato deve ficar atento às funções atribuídas às hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas. As hemácias estão relacionadas com o transporte de oxigênio, conforme eu demonstrei para vocês no sangue. Os glóbulos brancos, a defesa, a produção de anticorpos ou fagocitação. E as plaquetas não, essa é responsável pela cicatrização. Na verdade, a coagulação. Tá ok? Então, a resposta é a letra A. Para fins de conhecimento de vocês, todas essas células que nós falamos aqui, elas são consideradas elementos figurados do sangue. Tá aqui a plaqueta, é assim mesmo que a gente consegue ver ela numa lâmina, tá? São fragmentos de uma célula chamada megacariose. Tá? A hemácia, que são células bicôncavas anucleadas, responsáveis pelo transporte gasoso. E aqui, um bando de leucócitos, cada um com uma função. Os linfócitos T e B, que tem a função de um reconhecer o antígeno e o outro criar o anticorpo, os anticorpos, né? Aqui estão os eosinófilos, que são responsáveis pelas respostas alérgicas, tá? Aqui estão os neutrófilos, tá? Que são responsáveis por fazer a fagocitação. Aqui também pode ser um neutrófilo, só que aqui tem 2 lobos, aqui já tem mais 3, tá ok? E aqui um monócito. Então, isso aí vocês não precisam decorar, a função de cada um, eu só estou trazendo por questão de conhecimento de vocês. Questão 5, pessoal. A eritropoietina, tá? É um hormônio endógeno secretário. Ah, desculpa. Alguma dúvida? Eu posso Professor, passar. deu para entender tranquilamente. Só uma pergunta rapidinho. Eu confundi, eu achava que quando as plaquetas estavam baixas, o seu sistema imunológico também era afetado. Então não tem nada a ver. É os leucócitos apenas que tem relação com o seu sistema imunológico. Quem está perguntando? Desculpa, eu não consegui. Tainá. Tainá, olha só. Nesse nível de pergunta que você fez para o vestibular, você está correto agora, tá? Correta na sua colocação final. As plaquetas não têm nada a ver com o sistema imunológico, perfeito? Plaquetas é responsável pela coagulação sanguínea. É isso mesmo que você falou agora no final, tá? Plaqueta não tem a ver com o sistema imunológico, tá? Então, quando você está com a imunidade baixa, o que o médico olha lá no seu hemograma? Os leucócitos. O leucócito está baixo. Se ele está baixo, se eu tiver uma bactéria, eu não consigo lá fagocitar. Se eu tenho um vírus, eu não consigo criar resposta imunológica. Então, cada desses 3 elementos que estão aqui embaixo, eles têm uma responsabilidade. Plaquetas, fazer coagulação. Hemácias, transporte de gás carbônico e de oxigênio. Leucócitos, fazer a imunidade funcionar. Quando eu tenho baixa das hemácias, eu tenho uma coisa que é chamada anemia. Agora, é claro, Tainá, dentro de várias doenças, aí sim está se correlacionando uma coisa com a outra. Por exemplo, a COVID em pacientes intubados, tá? Infelizmente, o sistema imunológico é muito afetado também pela baixa das plaquetas. Eu perdi alguns colegas, né? Principalmente um médico, colega, amigo, né? Trabalhava comigo, porque a defesa dele baixou e as plaquetas baixaram muito, né? Então ele teve sangramento também. Vou fazer uma outra perguntinha para vocês antes de mudar aqui. A dengue, pessoal, olhando por tudo que vocês. Vai que o Enem cobra uma questão para vocês da dengue. O paciente teve dengue. Qual desses elementos aqui vocês acham que baixam no sangue? Plaquetas, hemácias ou leucócitos? Eu sempre ouço, quando eu ouço dengue, eu ouço plaquetas. Mas, tendo em vista, né, que o leucócito, que tem a ver com o sistema imunológico, é os leucócitos. Então, quem que fala? É a Tainá de novo? Isso. Tainá, na verdade, são as duas coisas. A dengue é um vírus que atinge a nossa medula óssea.
E aí a medula óssea ela produz as duas coisas, né? Então, quando você pega um hemograma de um paciente com dengue, a plaqueta está baixa, tá? E o leucócito também baixa também, Ah, sim. entendeu? Mas o que baixa muito é a plaqueta aqui. Você está correta. Baixa leucócitos e baixa plaqueta aqui também. Perfeito? E se eu pego um paciente com anemia, o que está baixa? É os glóbulos vermelhos aqui. Perfeito? Ah, chikungunya. Plaquetas e glóbulos vermelhos brancos também. Qualquer infecção viral, pessoal, ele baixa o número de leucócitos aqui. Agora, quando você tem uma infecção bacteriana, vamos lá, isso atinge muito as mulheres, que é aquelas infecções renais, o Escherichia coli, que é a infecção urinária, que ela sobe por rim e causa pielonefrite. Como eu sei que quando uma mulher, um homem também pode atingir, tá? Só que a mulher é muito mais sintomática. Como eu sei que uma pessoa está com infecção urinária? Primeiro quando faz um EAS e depois quando faz o hemograma. Esse daqui. No hemograma de uma pessoa com infecção urinária, os glóbulos vermelhos estão normais, a plaqueta normal, mas o leucócito sobe. Nós chamamos que ele tem um desvio à esquerda. Tá? Então ele vai lá para 15, 18 mil. Ué, Saulo, mas por que ele sobe? Porque ele cria um exército, tá, de neutrófilos para poder ir lá na bactéria e tentar fagocitar. Quanto mais ele sobe, mais ele está perdendo, porque o dia que ele está ganhando, ele precisa subir mais. Ele vai mandando soldados jovens lá para poder combater. Então, essa parte da interpretação do hemograma é muito interessante. É difícil? Não. Basta saber para que serve cada tipo de célula aqui. Tá ok? Tainá, posso passar? Beleza, professor, pode sim. Vamos lá. São 5, tá? Então, nós começamos a falar da eritropoetina, né, que é um hormônio endógeno secretado pelos rins, que influencia a maturação dos eritrócitos. Lembra que eu falei para vocês? Ó, células vermelhas, hemácias ou eritrócitos. Tem a mesma função, é a mesma coisa. Cada livro traz de uma maneira. Então, tem a função de maturação das hemácias, as células vermelhas. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratórios, produzidas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esporte de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da eritropoetina, recombinante no esporte, foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso é considerado doping. Então, o que acontece? Se eu sou um atleta de alto nível, de alto rendimento, conforme um atletismo, tá? Muitos atletas estavam fazendo uso dessa droga, tá? Que era eritropoetina, que é um medicamento, tá? Usado para pacientes que têm anemia, pacientes que têm baixo número de hemácia. Ué, mas por que eles usavam isso? Olha, quando eu falei para vocês aqui atrás, ó, a hemácia é responsável pela troca de gasosa, ela leva o gás carbônico e traz oxigênio. Se ela está baixinha, eu estou anêmico, eu vou ficar muito fraquinho, porque meu organismo não vai receber pouco oxigênio e vai retirar pouco gás carbônico. Isso é uma droga, tá? Porque eu preciso de oxigênio para viver. E o gás carbônico no meu organismo ele é tóxico. Então, a anemia leva a óbito, a morte por causa disso. O que esse camarada faz? Toma uma droga que estimula a produção de hemácia. Se eu tenho muita hemácia, o que eu tenho, pessoal? Muito oxigênio, além do normal. Se eu tenho muito oxigênio, minhas células trabalham um pouco mais rápido. E aí eu tenho um rendimento melhor. Essa é a ideia do doping, ok? Então, uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionado ao transporte de quê? Lipídios para o aumento de gasto de caloria. Mentira, não tem nada que transportar lipídio, não, tá ok? Esse material não transporta lipídio. A lipídio tem um alto teor calórico de energia, sim, mas não é o que está sendo discutido no texto, não. Então, vocês vão lá e riscam a letra A, falou besteira. Letra B, ATP, adenosina trifosfato, para o aumento da síntese hormonal. A adenosina trifosfato, também não sei se vocês estudaram isso com a professora Sarita, faz parte lá da cadeia respiratória das células. É quando você tem a crema da glicose. E nada tem a ver com a síntese hormonal. Falou besteira também. Então, vocês risquem a letra B. Oxigênio, para o aumento da produção do ATP. Opa, o oxigênio. E aí, se eu tenho mais oxigênio, porque está transportando mais rápido, né? Eu ajudo a produzir a adenosina trifosfato, que é o combustível das células.
eu marcaria a letra C, aí deixaria um asterisco ali. A e a B eu riscaria para besteira. D, proteínas para aumento de massa muscular. Besteira também, porque eu quero aquele rendimento alto, para que eu vou ter aumento de massa? Vitamina C, para aumento da integridade dos vasos sanguíneos. Pessoal, se for tomar vitamina C, eu vou tomar aquele negocinho que coloca na laranja lá. Na laranja, sabor da laranja, bota na água lá, que eu não esqueci o nome agora. Tá ok? Não tem nada a ver. Vitamina C não tem integridade, ajuda na integridade dos vasos sanguíneos também não. Então, dentro dessas questões aí, que está mais colocado dentro do nosso conhecimento, é a letra C. Vamos ver? Para responder essa questão, é fundamental compreender a função das células vermelhas, que são os eritrócitos, também chamados de hemácia, no nosso organismo. Como sabemos, essas células são responsáveis por garantir o transporte de oxigênio no organismo. Oxigênio esse é essencial lá no processo da respiração celular, conforme eu disse para vocês. Desse modo, podemos concluir que a resposta correta é a letra C, oxigênio, para aumento da produção da ATP. O ATP, pessoal, é uma gasolina, tá? É um produto final do nosso, da nossa respiração celular, tá ok? Então, quando você tem a queima da glicose, quando você tem a queima do oxigênio como produto final, você tem água, você tem gás carbônico, você tem adenosina trifosfato. Então, se eu tenho muita eritropoetina, né, no meu organismo estimulando as hemácias, eu tenho esse processo mais rápido. Quer dizer que o meu carro, né, funciona mais rápido, o meu organismo funciona mais rápido. Então, como uma pessoa normal, isso seria injusto. Se é injusto, é um doping. Deu para entender? Então, o uso da eritropoetina para atletas de alto nível é considerado doping. Por quê? Porque estimula a produção de mais hemácias e, com isso, eu tenho mais mecanismo de metabolismo. Fazendo uma versão nisso, pessoal, por exemplo, jogo de futebol. Por que quando o jogador vai lá para altitude jogar na Bolívia, ou ele sobe próximo ao horário do jogo, ou ele sobe dias antes, para que o organismo consiga regular a quantidade de hemácia. Se ele sobe uma semana antes, o organismo vai se acostumando com aquela raridade de oxigênio lá em cima e produz mais hemácia, para que compense. Se eu subir na hora, meu organismo quase não vai sentir. Agora, se eu subir 2 dias antes, vai ser uma bagunça danada. Por quê? Lá tem pouco oxigênio, eu tenho pouco, a quantidade de hemácia minha é normal para aqui baixo, mas vamos lá para cima. E aí, o que acontece? Na hora do jogo de futebol, tem que colocar o oxigênio no intervalo. É por isso. Tá ok? Alguns atletas, pessoal, por que o pessoal do atletismo vem correr aqui no Parque Tatiaia, vai correr na Serra do Piloto, tá? Porque quando você sobe para lugares altos, né, e falta oxigênio, o seu organismo vai tende, né, desculpa, a produzir uma quantidade maior de hemácia. Com isso, você tem mais oxigênio circulante, ok? Dá para ir mais uma, pessoal? Com certeza. Vamos lá. Questão 6. A esquistossomose, que também é a barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço, causando por um verme, que é o Schistosoma mansoni, que é o esquistossomose, tá ok? O esquistossomo. O contágio ocorre depois que as larvas do verme são liberadas na água por um caramujo do gene Biofalária, hospedeiro intermediário, e penetra pela pele. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme. Então, tira-se uma proteína, que tem lá o RNA do verme, tá? Que verme é esse? O Schistosoma mansoni, tá ok? Para produzir seu medicamento, nesse caso, a vacina, tá ok? Que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Novamente, eu tenho aqui um agente etiológico, que é um agente que causa doença, tá? Que é o Schistosoma mansoni, e estou dizendo que eu estou tirando uma proteína dele para se fazer uma vacina. O que é a vacina? A vacina vai estimular o organismo a produzir anticorpos para quando entrar em contato com o antígeno, todo invasor tem antígeno, tá ok, pessoal? É a marca de todo invasor. O antígeno é uma proteína
que danifica o nosso organismo. E aí nós criamos anticorpo para poder identificar esse antígeno e destruir. Então, resumindo, tá bom? Vamos lá. Mediante esse texto, tá? Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá. Então, olha só. Ele traz aqui que, após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Isso é de um lado. Medicamento, você vai tomar e matar. Do outro lado, tem uma vacina que já vai deixar seu corpo com resposta imunológica. Você não vai precisar tomar remédio. Quando esse verme tem um contato com você através da alimentação, por exemplo, ela já cria a resposta imunológica nas células de resposta lá e o anticorpo vai lá e porrada nele. Mediante a isso, tá, uma vantagem da vacina é impedir a penetração do parasita pela pele? Não, tá? Questão 6, a letra A falou besteira. Ele não vai impedir, ele vai penetrar na pele lá, a estação maçônica e vai invadir o organismo. Eliminar o caramujo para que não haja contágio. Não tem nada a ver, a vacina está no organismo, o caramujo está fora, tá? Então a B também falou besteira. Eu gosto de anotando as questões que falam besteira, tá, pessoal? Aí eu vou eliminando e vou fechando o reduto das questões que pode estar certo. Impedir o acesso do esquistossoma especificamente para o fígado. É porque nós não estudamos esse ciclo aqui, tá? Mas o ciclo dele é hepático, é no fígado. Impedir o acesso, puxa, estou em dúvida. Vamos deixar a C, assim, com um asterisco. Eliminar o esquistossomo antes que ocorra o contato com o organismo. Também fiquei na dúvida dessa aí. Será? Eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Vamos ver o que eu coloquei aqui para vocês? Para responder essa questão, é fundamental entendermos o papel das vacinas, tá, no nosso organismo. Como sabemos, as vacinas estimulam o nosso sistema imunológico, fazendo que produza anticorpos e a célula de memória. Eu já falei isso para vocês no slide anterior. Quando entramos em contato com o agente causador, o agente etiológico que provoca a doença, nosso corpo já está preparado para recebê-lo. Assim sendo, uma vacina contra o esquistossomose, né, desculpa, ajudaria a eliminar o esquistossoma dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Então, pessoal, a questão que contempla aqui é a letra E. Mas nós ficamos em dúvida aqui ainda. Vamos olhar em cada uma de novo? A A falou besteira, não vai impedir. A B, o caramujo, muito menos ainda. A D, impediu o acesso do esquistossoma especificamente para o fígado. Não, a vacina destrói ele por inteiro, o esquistossoma. Ele não cria uma cápsula no fígado para ele não atingir o fígado. Essa que é, então você eliminaria C. Ele não protege, a vacina não protege o fígado. Uma vacina não protege o coração. Ele protege o corpo todo. Ao menos se o órgão-alvo for só o coração. Mas vamos pegar o Covid aqui. A Covid, o órgão-alvo, é o pulmão. Mas a vacina não protege só o pulmão. Protege qualquer lugar que tenha capacidade de ser atingida pelo nosso organismo. Então, nós riscamos a letra C aqui. Eliminar o esquistossoma antes que ocorra contato com o organismo. Não, tem que ter o contato. Se não tiver o contato, não tem resposta imunológica. Eliminar o esquistossoma antes do organismo, dentro do organismo, antes da manifestação dos sintomas. Você só tem sintoma, pessoal, se você tiver infecção. Então, se você elimina o parasita antes, você não tem a infecção. Como você elimina antes? Ou com medicamento ou com a vacina específica. Então, a resposta correta é a letra E. Ok? Pessoal, 9h40, tá? Então, eu paro por aqui e eu acho que se encerrou hoje as aulas, né? Mas vai ter um combinado aí de mais algumas aulas para frente, não é isso? Eles estão combinando lá, juntar um dia, e aí eu vou notificar lá no grupo, os professores, e combino com vocês de matar essas questões aí. Pode ser assim? Pode. Então, combinado? Então, deixa eu só rever isso com eles amanhã, e depois eu posto essas questões lá no grupo, no Classroom, e junto para mais uma aula para poder ajudar vocês aí. Caso vocês tenham dúvida, Sala, eu queria que você desse mais umas 2 aulas assim de exercício, dessa maneira. Aí vocês mandam lá no privado para mim e aí a gente monta nesse modelo de aula para explicando para vocês. Tá ok? Tá ok. Tá bom. Então tá bom, pessoal. Bom descanso para vocês. Deixa eu parar aqui de gravar, tá? Estudem direitinho. Eu vou ver lá no grupo.